Paz e graça para você ligado nessa programação. Com que prazer nós começamos mais essa edição do seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. E o assunto a ser debatido hoje é dos mais discutidos dos meios cristãos, sobretudo nas últimas décadas. Você sabe que o meio cristão, embora tradicional, ele sempre é assolado por novidades, por práticas novas, por ensinamentos que aparentemente são novos, enfim, por coisas que vêm causar polêmica e muitas vezes celeuma. Uma dessas práticas é que há alguns anos, algumas décadas, surgiram ministérios especializados na libertação das pessoas. Todo mundo sabe que existe o poder das trevas, né? Se há a luz, há também as trevas. E o poder das trevas, os demônios, etc., eles são obsessores, como dizem inclusive os próprios espíritos. Isto é, eles assumem a vida da pessoa e a sugam como verdadeiros vampiros, né, espirituais. E aí o Ministério de Libertação visa justamente promover a libertação dessas pessoas, expulsando esses demônios em nome de Jesus e tal, para que elas vivam de forma absolutamente livre da influência das trevas. Tá, agora a questão que se coloca é a seguinte: quem já é de Jesus, quem já nasceu na família da fé, quem já se converteu, quem já anda de acordo com os ensinamentos da palavra, precisa se submeter à libertação? Muita gente diz que sim. Inclusive, vários adeptos dos ministérios de libertação contam testemunhos e mais testemunhos de gente que, até familiares de pastores, quando não os próprios, que num determinado momento manifestaram presença maligna e tiveram que ser libertos. Mais comum do que isso é um outro tipo de ritual ou de processo, também praticado pelos mesmos irmãos, que visa a tal da cura interior. Se alguém que vem de fora, que vem de outro tipo de fé, que vem de uma influência pagã, até se admite alguma coisa nesse sentido. Mas o que se questiona é por que pessoas que já se encontraram Jesus, já nasceram na família da fé, já nasceram de novo, enfim, já caminham na palavra, precisam se submeter à cura interior. E é muito mais comum do que você imagina o número de pessoas que se submetem a esse tipo de experiência na tentativa de resolver problemas antigos que, pelo visto, a conversão não resolveu. Em outras palavras, o que nós queremos discutir é o seguinte: o Ministério de Libertação e de Cura Interior para quem já é convertido é válido? Você concorda com esse tipo de atitude? Sim ou não? Está no ar o Vejam Só. Olá, como disse, é uma alegria começar essa edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, e também da FAPSP, que hoje inaugura um quadro no programa Vejam Só. Vejam só que coisa, vejam só que importante. Cada dia você vai ter uma notícia ou uma manifestação dos alunos da Faculdade de Comunicação, né, FAPSP, trazendo um momento de riso, um momento de reflexão, um momento de informação dentro do programa Vejam Só. E você pode participar do nosso debate por intermédio da ferramenta que está no site www.vejamsó.com.br, votando na enquete, porque nós queremos mandar um prêmio para você. Só tem um, então a gente vai sortear entre todo mundo que participar no final da edição desse programa, ok? Para discutir a questão da libertação e cura interior de quem já é convertido, a produção trouxe mais uma vez, ele que fazia um tempinho que não estava aparecendo, né? O reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. O senhor vai bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar novamente aqui com você, com os telespectadores. O senhor continua no Mackenzie? Continua. Lá na chancelaria. Na chancelaria. Exatamente. E é na capelania também, né? Exatamente, também. Ele é o pastor dos alunos do Mackenzie. Isso. Seja muito bem-vindo. Mas o senhor também pastoreia uma igreja local? Sim, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Betel, que fica na região da Vila Sônia, Morumbi, por ali. A nossa igreja fica na rua Dr. Mário de Moura e Albuquerque, número 200,
pertinho do Shopping Butantã. Estamos querendo fazer uma visita, será muito bem-vindo. O senhor continua andando de moto? Continuo, tá parado aqui na frente. Com essa chuvarada toda? Mais rápido ainda. De carro hoje ia ser um terror. Ah, não há dúvida alguma. Do outro lado, nós temos, recebendo com muita alegria, ele que estreou aqui como seminarista, agora está como pastor. Pastor Leonardo Martins Felicíssimo. Lembra desse nome? Da Primeira Igreja Batista em Vila Guarani. Seja bem-vindo, pastor. Graças a Deus, pastor. Eu costumo dizer na igreja que eu sou quase pastor, né? Por que eu quase? Estou no processo. Inclusive, eu faria questão da presença do Senhor na minha ordenação. Vou passar pelo concílio em junho, Concílio Batista. Nós ainda não temos a data certa, mas será um prazer tê-lo lá e fazer parte desse momento conosco. Sim, sou membro da Primeira Igreja Batista em Vila Guarani, auxilio lá o pastor, lá no pastor titular, né, pastor presidente, que é o Haroldo. E é um prazer estar aqui mais uma vez. A nossa igreja fica na rua Cardoso Silva, rua Severino Cardoso Silva, número 340, lá perto da Sapopemba, né, que é próximo de casa também. Zona Leste. Zona Leste, exatamente. É um prazer estar aqui, pastor. Prazer é nosso. E o seminarista de hoje, se não me engano, ele está estreando. Não, você já veio aqui? Terceira vez. Veio? O Lucas Rafael Fernandes Mendes, do Seminário Betel Brasileiro. Ele que é membro da Igreja Evangélica da Vila Iara, é verdade, lá em Osasco, não é isso? Sim. Muito bom. Foi o primeiro seminarista que ele inaugurou essa prática nossa aqui de trazer seminaristas. Foi. Foi com o senhor mesmo, exatamente. Hoje é dia da sua vingança. Não, eu tava do lado dele, rapaz, não vai me enganar não. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Heber, Fernando, Leonardo, telespectadores. É um grande prazer estar novamente participando do programa. Você está em que ano de seminário? Eu tô finalizando o segundo ano esse semestre agora, tô no 4º semestre. Muito bem. Tem alguma disciplina que você decidiu que odeia? Ah não, cara, até as disciplinas pareciam mais chatas, no final acabaram sendo legais e proveitosas para alguma coisa. Mas disciplina que odeio não. O português no começo estava meio preocupado, mas a professora excelente, foi um ano muito gostoso aprendendo português. Aula de didática que eu achei que seria chato também. No final acabou sendo produtivo, foi legal também. Então, graças a Deus até agora só tudo tranquilinho, só matérias legais. Qual que é o endereço lá da igreja de Vila Iara? É Benedito Américo Oliveira, número, se eu não me engano, é 24, 26, agora eu não lembro. Mas é uma rua pequena, então ver o prédio ali se destaca na rua, é fácil de encontrar. Em Osasco? Em Osasco, na Vila Iara mesmo. Próximo ao terminal da Vila Iara. Município aqui de São Paulo. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e já voltamos com a opinião dos convidados do Vejam Só. Muito se tem falado em libertação e cura interior nos últimos tempos. No mesmo ritmo, têm surgido defensores ferrenhos e opositores deste assunto bastante polêmico. Da discussão teológica ao estado espiritual dos cristãos, tem-se a convicção de que muitos sofrem com problemas que afligem a alma, a mente, o coração e, portanto, necessitam de um refrigério para enfrentar esses momentos de crise. Mas a partir do momento em que a pessoa conhece a verdade, ela não já está liberta? Sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitos acreditam que os cristãos que estão na igreja já são curados e sarados. Sendo assim, não precisam mais de cuidados. Os que precisam são os que ainda não se converteram ou não estão na presença de Deus. Porém, algumas vezes na vida acontecem fatos que parecem matar o cristão por dentro. As feridas não cicatrizam e, vez ou outra, se abrem, causando dor e sofrimento. Muitos que estão firmes e em comunhão passam por tribulações tão grandes que as desanimam na jornada cristã. Sejam mágoas, ressentimentos, alguns acabam recorrendo a tal libertação e cura interior para mudar sua história e ter uma vida plena. Mas essas nomenclaturas não são sistemas e doutrinas humanas cercadas muitas vezes por uma aura mística. Foi Cristo quem disse que veio trazer vida e liberdade. Numa sinagoga em Nazaré, ele abriu o livro do profeta Isaías no capítulo 61, no qual está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se já se cumpriu esta profecia que liberta os cativos e oprimidos,
Para que o cristão precisa da libertação e cura interior? O Vejam Só de hoje debate. Libertação e cura interior de pessoas já convertidas. Você é a favor ou contra? Isso aí, beleza. Melhor impossível. Tá, o tema está aí, a matéria apresentou a questão. Eu vou pegar só as posições que os dois pastores vão defender. Vocês não vão fundamentar agora, só depois, certo? Só quero saber o que vocês vão dizer a respeito. Vamos lá, começar pelo pastor Leonardo Martins Felicíssimo, da Primeira Igreja Batista em Vila Guarani. O senhor é a favor ou contra os processos rituais, sei lá que nome se dá, Ministério de Libertação e Cura Interior de pessoas já convertidas? Depende. Essa é sempre a minha resposta aqui, né? Depende. Se por Ministério de Cura e Libertação, de Cura Interior e Libertação, o senhor está falando de uma cura interior e uma libertação que eu entendo ser bíblica, então sim, eu sou a favor e entendo que algumas pessoas cristãs necessitam em fases da sua vida de uma experiência de libertação ou de cura interior. Se por ministério... É isso mesmo que nós estamos discutindo. Quem é crente precisa de libertação? Sim, então, mas tá depende do método, né? Não vamos discutir isso, se você concorda com esse ou aquele método. É com o fato. Precisa. Certo? Então você entende que há crentes que precisam de cura interior, que precisam de libertação, expulsar o demônio deles. Exatamente. Então tá bom. Reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia, um dos líderes da Universidade Presbiteriana Mackenzie e um dos esteios do saber reformado no Brasil. O senhor acha que um cristão nascido novo precisa de libertação e cura interior? Olha, o problema é que libertação e cura interior, isso daí faz parte de uma estratégia de um movimento de batalha espiritual. Isso. Então não é simples você chegar e falar, o crente precisa de libertação. Isso aí é uma outra questão. Ora, o que eu não creio? Eu não creio que o crente não passe por dificuldades na sua vida, não creio que o crente tenha dificuldades, épocas da sua vida em que ele fique deprimido. Crente, sim, ele passa por dificuldades, passa por depressão, passa por doenças, passa por todo tipo de aflições, como Jesus disse, né? As águas dão com ímpeto contra a casa que está fundada também sobre a rocha, mas ela não cai. Mas o crente passa por problemas e ele precisa muitas vezes ser... O problema é a palavra libertação, né? De ser liberto. Mas isso não tem nada a ver, o que eu creio, com aquilo que apregou o movimento de libertação e cura interior. Nada a ver. Porque o que eles pegam, querem fazer, às vezes, até um processo de hipnose, regressão mental, ir no passado da pessoa, ver quem ver o trauma que ela passou quando era criança. É isso mesmo que nós estamos falando. Não, isso eu não creio. Isso é uma grande bobagem. Isso aí é a tentativa da igreja atual criar o cristão emo. Eu sou contra cristão emo. O que é cristão emo? E você vai fugir disso daí, se Deus permitir hoje. Né? Cristão emo, essa eu nunca tinha ouvido na minha vida, mas tá bom. Então você já viu que nós vamos ter um debate quente aqui, certo? Fique atento, participe, www.vejamsó.com.br. Vamos? Não, o seminarista Lucas, ele não vai dizer o que ele pensa, ele vai fazer perguntas junto comigo. Depois você fala. Positivo. Você se converteu, você nasceu em família evangélica ou veio do mundão? Minha família era católica quando eu era criança, descendência portuguesa, nordestina, então era bem católico. Quando você se converteu, se manifestou? Não lembro disso aí lá na família, não. Depois de convertido, não creio. Até porque a Bíblia diz que o Jesus falou que os que são meus, o maligno não toca. Então... Aí, tá bom. Você está lascado, Felicíssimo. Acho que eu vou defender a possessão de crente. Vai, olha. Por que você acha que crente precisa ser liberto? Quando ele se converteu, ele já não nasceu de novo? Exatamente. Mais uma vez, foi até o que o próprio pastor, reverendo Fernando, disse, né? E o que passou no vídeo remonta realmente à minha posição. Nós precisamos, primeiramente, conceituar ou reconceituar o que significa libertação e cura interior, né? Eu não entendo que libertação seja um processo aonde, ou para pessoas já convertidas, decorrente do fato de que o crente pode ser possesso. Não crê em possessão de quem já é convertido. Inclusive, o próprio termo possessão em si tem problemas. Porque quando a gente olha esse termo
no próprio Novo Testamento, nós vamos ver, inclusive lá no Novo Testamento grego, que a palavra utilizada é daizomai. Essa palavra é ficar endemoniado, né? E algumas vezes a gente toma essa palavra como algo de que uma pessoa está completamente fora de si, fora do seu controle comum ou normal, né? Eu prefiro pensar em um processo de ficar endemoniado como um processo de influência demoníaca. E aí a própria palavra endemoniado se torna pesada para pensarmos assim. Então, o crente que se converteu e que nasceu de novo, passou por um processo de regeneração. Ele foi vivificado, ele foi liberto do seu pecado. A sua natureza agora é livre para fazer a vontade de Deus. Todavia, ele ainda pode passar por situações na sua vida que podem vir de decorrência de influências demoníacas. Ele pode passar por situações de opressão. Um exemplo são as pessoas que vêm de uma religião, por exemplo, como o baixo espiritismo. Eu não diria que essas pessoas já convertidas precisariam de um processo de, olha, não, vamos ter que expulsar o demônio ou fazer um processo de libertação para você quebrar toda a maldição que você recebeu de ter vivido nessa religião. Não. Mas essas pessoas podem, de tal forma, por haver se desligado disso, de pactos que muitas vezes são pura magia negra, podem de tal forma sofrer opressões ou influências demoníacas que elas precisam de um acompanhamento de oração, de discipulado e, por que não, e aí mais uma vez eu até me remeto ao pastor Fernando, porque ele usou o termo, e por que não libertação, apesar do termo ser forte, mas libertação dessas opressões. Uma outra coisa que é interessante, quando nós lemos lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, contra os principados, né? Nós estamos falando de um combate que não é um combate para ser vencido, porque já foi vencido, né? O próprio apóstolo Paulo diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores, mas existe um combate a nível de resistência. Então nós resistimos essas influências demoníacas. E eu acredito que um dos modos de resistência dessas influências é a libertação, ou a oração, ou a repreensão, como nós vemos no próprio Novo Testamento. Isso com relação à libertação. Com relação à cura interior, também eu sigo a mesma linha. Assim, o fato de nós termos nos convertido, de termos passado por um processo de regeneração, não vai nos eximir de problemas de saúde. E também não vai nos eximir de vivermos alguns traumas para frente. Ou até mesmo coisas que vivemos no nosso passado, que de certa forma nós carregamos até hoje. Há um livro de um autor chamado Paul Tournier, chamado Culpa e Graça. Esse livro é um clássico, né? Esse livro fala exatamente sobre a questão dos sentimentos de culpa. E às vezes o próprio cristão, mesmo tendo passado por uma obra de regeneração, que foi eficiente, que o livrou de seu pecado, que o livrou da escravidão do pecado, ele precisa de uma cura com relação ao sentimento de culpa que carrega. Aí eu entendo que a cura interior é o processo onde o pastor, ou o conselheiro, ou não sei, né? Onde ele acompanha essa pessoa e direciona essa pessoa através do quê? De oração. Através do quê? Não de trazer a vida dela à tona e tudo que ela viveu no passado, mas de certa forma fazer com que essa pessoa confesse e esqueça isso. De fazer com que a cruz de fato possa curar o coração dessa pessoa. Nisso eu acredito. Então por isso que eu disse que começava por reconceituar. Porque eu não concordo com os tipos de movimentos que se tem por aí, que surgem daquela confissão positiva. Negue a maldição do abuso sexual, maldição daquilo outro, maldição daquilo outro. Ou processo de libertação em que o crente se fecha dentro de uma sala com seu pastor durante 1 ou 7 semanas, para passar por um processo de retirar ou quebrar qualquer resquício do seu passado. Não acredito nisso, mas eu acredito numa cura progressiva. Nós estamos num processo de transformação, até que todos alcancemos a plenitude de Cristo, né? A perfeita varonilidade, diz Paulo. E alcançar isso é ser curado no meio do caminho, é passar por traumas no meio do caminho e ser tratado nisso também. O Alexandre Andrade Vogel, de Teófilo Otoni, cidade lá das Minas Gerais. Graça e paz, pastor. Eu sou a favor, pois mesmo convertidas as pessoas trazem em sua vida mágoas, rancores e tudo mais que não desaparecem simplesmente no momento. Por exemplo, uma mãe que tem sua filha morta
A Bíblia diz para perdoar. Mas o Espírito Santo vai trabalhar na vida da mãe para que a mágoa desapareça. E, enfim, ela libere o perdão. Não é tão instantâneo assim. Tem coisas que demandam tempo. Agora, eu não sou a favor de pastores que utilizam de regressão à base de hipnose a fim de buscar soluções para as doenças da alma, quando o Espírito Santo pode resolver isso. Pastor, manda um ósculo santo para a Igreja Metodista Ortodoxa em Teófilo Otoni. Tá mandado, então. Nem sabia que tinha metodista ortodoxa. Eu conheço tantas metodistas, tem metodista que não é? Conhecido? Não, eu li também o comentário e fiquei surpreso. Então tá. Então mais um ramo da imensa família wesleyana, né, que tem braço, tudo quanto é lugar. Um ósculo santo para a Igreja Metodista Ortodoxa em Teófilo Otoni. Este é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. A enquete de hoje, você entra no site www.vejamsó.com.br. Volta na enquete para você ganhar os prêmios, né? A enquete é: a respeito da libertação e cura interior de pessoas já convertidas, você é... o quê? A favor, ou contra, ou indiferente a esse assunto. Vote na enquete e você estará habilitado para os sorteios que eu farei no final dessa edição. É a vez do reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia e, enfim, uma porção de coisas, dizer por que ele acha que convertido não precisa de libertação e nem de cura interior. Vira todo mundo anjo querubim? Não foi bem isso que eu disse, né? Eu fico preocupado com quem nos assiste, né? Porque eu fico pensando, né? Talvez tenha alguém lá que está passando por um problema sério de dependência, sei lá, de pornografia na internet, ou quem sabe alguém que está, como outro dia eu recebi uma pessoa, um irmão que disse que não conseguia nem dormir de ódio que ele sentia de uma outra pessoa, põe a cabeça no travesseiro, a figura da pessoa de quem ele odiava não saía da cabeça, não conseguia dormir. Como lidar com essas coisas? Eu não preciso de libertação, né? Afinal de contas, Jesus Cristo não prometeu a liberdade. Mais uma vez eu digo, querido, que isso é diferente do que é chamado de libertação e cura interior. Isso é um termo técnico. Para essas pessoas que creem nisso, nesse movimento de libertação e cura interior, eles iam propor um atalho para você. Eles iam chamar você, e aí tem duas vertentes, né? Uma mais sobrenaturalista, outra mais psicologista. E vai botar, quem sabe, você num banquinho, vai começar a acusar você dos seus erros, até você entrar em catarse, chorar e se debulhar em lágrimas, e iam fazer você se sentir melhor através dessa psicologização do processo, ou então iam dizer que isso é um problema, que você deu brecha para um espírito do mal habitar o seu coração lá no seu passado, ou por alguma coisa que até mesmo, quem sabe, o seu pai ou a sua mãe tenha feito. Então, essas coisas são chamadas de libertação e cura interior. Você precisa de liberdade, mas não são essas coisas que vão te ajudar. Isso precisa ficar muito claro. Então, o que a Bíblia fala? Que você tem meios de graça. Para você se aproximar de Deus, você não pode querer atalhos. Esses dias eu estava assistindo O Peregrino com as minhas filhas, o filme, e é muito legal isso. Toda hora surgindo atalhos na vida do cristão, né? Atalhos sendo propostos. O que Deus deixou para você, que vai te ajudar a libertar dessas coisas, é a palavra dele, a Bíblia Sagrada, oração, comunhão com os irmãos. É isso que vai te trazer libertação. Portanto, não há como você querer ser liberto e ficar na sua casa domingo à tarde assistindo Faustão. Exatamente. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar você querer ser liberto se você fala mal dessa pessoa de quem você tem raiva para todo mundo. Isso não vai te ajudar em nada. Então, o que a Bíblia te fala, né? Fala que você precisa perdoar, orando por essa pessoa, desejando bem a ela. Fala que você vai se livrar da pornografia quando você encher o seu coração com aquilo que vem de Deus, esvaziar-se de si mesmo. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, Heber, que Jesus Cristo disse
que os maus desígnios provêm do coração. A inveja, a ira, o ódio, o desejo de morte, a promiscuidade, o desejo de você se satisfazer sexualmente com alguém que não seja a sua esposa ou seu marido, tudo isso provém do seu coração. O apóstolo Paulo, confirmando isso, disse que isso é obra da carne. E por que eu falei de um atalho? Né? Porque hoje em dia, né, a época do politicamente correto, as pessoas não querem mais dizer que a culpa é sua. Não, isso aí está fora de moda, é agressivo demais. A culpa é sempre do outro, a culpa é da situação, a culpa é da sociedade. Jesus Cristo mostrou compaixão com pecadores e com uma mulher que estava lá, foi flagrada em adultério. Né? E Jesus disse o que para ela? Que ele não a condenava, mas disse, vai e não peques mais. Então precisa haver uma admissão de culpa, arrependimento e então um compromisso pela santidade. Não vá atrás de atalhos, porque você vai hoje, você vai, nossa, conversei com aquele pastor, foi um bálsamo, estou me sentindo muito melhor. Mas quanto tempo isso vai durar? A emoção de um filme que você assistiu. Fui no cinema hoje, filme lindo, fui assistir Les Misérables no cinema, me acabei de chorar, eu e minha esposa, mas no dia seguinte a vida era normal, né? Aquilo não me impactou. Então você vai acabar ficando dependente de pessoas, dependente de processos, dependente de igreja, vai atravessar, pegar um ônibus lá no outro canto, porque lá tem uma igreja que impõe as mãos, você cai, então você vai... Não adianta, isso não resolve. Uma outra coisa importante, Heber, de a gente citar, é que a nossa expectativa, o nosso desejo, é que os problemas se findem de vez com a conversão. Lógico. O que não acontece, né? Não acontece. Primeiro, nem na vida dos apóstolos foi assim, né? De 12 apóstolos, apenas um é que a gente acha que ele não foi martirizado, não sofreu. Paulo pediu para que fosse removido o espinho na carne e Deus não atendeu. Antes disse que até o sofrimento tinha um propósito. Jó também. Tiago, aquele que pediu para que... esse é outro caso. Tiago, irmão de Jesus, ele foi o primeiro martirizado da igreja. Estevão foi apedrejado. Então, nós temos aí uma história que prova, e conforme o registro da palavra de Deus, que não há jeito. Você é cristão, você precisa se ver como um forasteiro nesse mundo, peregrino em terra estranha. E toda essa sua expectativa para que o sofrimento acabe, ela tem que ser canalizada para a eternidade. Por enquanto, você tem que saber que os vales da sombra da morte vão existir, mas o bom pastor vai estar lá, segurando a sua mão, enquanto você passa por esse vale. E aí a época em que não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver problema, essa é para a eternidade. Então, resumindo, creio que você possa viver livre do pecado, uma liberdade que é processual, sempre se libertando, né? Sempre se arrependendo e buscando a santidade. Mas esse movimento de libertação e cura interior, que propõe atalhos, fica fora disso, estou fora. Como dizem por aí, me inclua fora dessa. Mas, exatamente. Muito bem. Você ouviu os dois pastores falando, né? Então agora vamos para o primeiro questionamento. O seminarista Lucas Rafael Fernandes Mendes, do Seminário Betel Brasileiro, ele que é membro da Igreja Evangélica de Vila Iara. Que questionamento você faz a respeito desse assunto, Lucas? Assim, cura interior, cura é a palavra que denota de alguma doença. O que para vocês dois caracterizaria uma doença interior, uma doença da alma, da mente? Começa com o Felicíssimo. Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Doença interior, doença da alma, para mim caracteriza o que eu falei lá no início do próprio clássico do Tournier, né? Que é aquela questão do sentimento de culpa, ou tudo aquilo que vem de uma falsa culpa, né? Ou é uma acusação que não me é feita por causa da cruz ou por causa do evangelho. É uma acusação que não me é verdadeira na minha situação de que vai trazer uma transformação para a minha vida e me levar a viver conforme a revelação de Deus. Então a falsa culpa é aquela que me acusa, olha, aquela pessoa fez determinada situação com você, aquela pessoa cometeu abuso, aquela pessoa usou do teu corpo,
Mas sabe por quê? Mas você merecia isso, você precisava passar por isso, porque você sempre foi ruim. E não só isso, mas também as experiências que se tem. Eu não sei, alguém aqui citou a questão da morte, né? Da morte de um parente ou de uma filha, a mãe que perde a sua filha e acaba transferindo essa culpa do e-mail, né? Essa situação para outras características na sua vida, e aquilo transforma-se numa doença para sua alma, porque ela vai carregar isso para o resto da vida. E às vezes, né, é o que eu falei, eu acredito que existem processos e as experiências são diferentes na vida de cada cristão. A gente não pode padronizar nada. Então, há pessoas que quando são convertidas, quando passam por uma experiência de conversão, toda a experiência que ela teve, todo o trauma que ela viveu, e é isso que eu chamo de doença da alma, o trauma, a depressão, ou tudo aquilo que gerou essa doença, ela esquece de vez, acabou. É uma nova história, uma nova etapa. Mas há pessoas que não. Há pessoas que têm dificuldade de esquecer isso, que têm dificuldade de abandonar essas experiências tristes que ela viveu, e isso fica machucando o seu coração e ela carrega isso. Aí ela foi de cura interior? Ela foi salva? Foi salva. Mas eu acredito que ela precisa de cura. E cura interior, o que nós pensamos sobre cura interior? Foi o que eu falei no início. Mas então é melhor a gente usar outro nome. Por quê? Toda vez que a gente fala a expressão cura interior, você vai remeter a esses processos que vocês todos condenaram aqui. Esse é o problema. Por causa de situações que vão surgindo na história, a gente deixa para trás situações que são biblicamente comprovadas. Então, não é o fato de existir um movimento que diz, ou que chama de uma igreja nas casas em células, que eu vou banalizar célula. Não, eu sei, né? Então, assim... É uma questão de comunicação. Mas é a mesma coisa. Por exemplo, a cura interior, para mim, eu não consigo enxergar e nem quero. E a minha preocupação também é levar e trazer isso para cá, que nós não podemos levar isso como uma palavra técnica. Mas é assim que é visto, meu querido. Então, você mesmo usou a expressão confissão positiva. Isso não é uma expressão técnica? Essa é uma palavra técnica. Então, essa é uma palavra técnica. Por que você Só que ela não possui respaldo no Novo Testamento. Nem a cura interior. Cura interior, estou falando de cura da alma. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e vos darei descanso para as vossas almas. Quando é que isso acontece? Isso acontece na caminhada. Pode acontecer na conversão. Pode, mas não é regra. Reverendo, nascido de novo pode carregar ódios, pode carregar rancores. Rancores, o que eu falo, não é raivinha, né? Marcas como essas que você descreveu, de abuso na infância. Então, de que valeu a conversão? Só o fato de que ele vai morar no céu? O resto continua tudo igual? A alma continua doente da mesma maneira? A fé não vai ajudar em nada? Então, que a salvação, a conversão, ela não é um fim, é um início, né? Exatamente. É um início. Às vezes eu chamo a conversão do esqueleto do prédio sendo construído, né? E depois você vai dando um acabamento conforme as coisas vão acontecendo. O processo de santificação vai acontecendo. Então, eu admito que na conversão, nem todas as coisas sejam resolvidas no seu coração. E que conforme você vai... Por exemplo, eu conheci uma vez um rapaz, recém-casado, ele era jogador compulsivo. Então não foi exatamente no momento que ele se converteu que ele largou, né? Ele foi largando. Eu mesmo, né? Quando me converti, eu fumava, né? E aí eu tive muita dificuldade de parar de fumar. Seu pai sabia disso? Sabia, a gente rachava um cigarro. Né? A gente rachava mesmo massa. O ruim é que ele se converteu também para de fumar antes de mim, não tinha mais ninguém rachar o cigarro. Bom, mas isso foi bom, né? Não foi ruim. E graças a Deus é presbítero e também há muito tempo liberto do cigarro. Mas foi um processo, né? Um processo que eu quero... Senhor, você diz para Deus, Senhor, eu quero te agradar. Faz em mim a tua obra. E ele vai lavando, lapidando, né? Aperfeiçoando. Agora, em relação à pergunta do seminarista, é Lucas, né, Lucas? Isso. Que doença que ele fala? Aí me lembrei do Salmo 32. Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aí me lembrei muito desse salmo, porque ele fala, né, que o seu corpo sofria quando os pecados estavam encobertos. Então é nesse sentido que eu acho importante liberdade e libertação, né?
Porque não há nenhum pecado que você venha cometer como cristão que tenha mais poder, que seja mais forte do que aquilo que Cristo fez na cruz por você. E por incrível que pareça, é difícil às vezes a gente entender isso, mas quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu só pelos seus pecados até a sua conversão, ele morreu por todos os seus pecados, de toda a sua vida. Então eu vou desatar pecado. Então, aí você vai fazer exatamente o que Paulo disse que você não faria, né? Que diremos, pois, então abundaremos no pecado para que superabunde a graça? O cristão jamais vai fazer isso. A prova da conversão é a sua busca pela santidade. Ele não vai abusar. Quem abusa da graça, na verdade, é um desgraçado. É um desgraçado, exatamente. Muito boa colocação. Então, a pessoa sofre quando os pecados estão encobertos. E o próprio Davi era assim. Olha que coração refratário era aquele dele, enquanto ele não confessou seu adultério, não é? Mandou Urias para a morte, o mensageiro vai lá avisar para ele, e o que ele diz? O safado fala o quê? A morte não escolhe ninguém, hoje foi esse, amanhã é aquele, como se ele não tivesse nada a ver com a morte de Urias, né? Então, é claro que tinha a ver, até que chega alguém. Quer dizer, você quer saber o que seria um processo de cura interior bíblico? Foi aquilo que Natan fez. Eu quero ver fazer isso, não fica Não é? Foi aquilo que Natan fez. Natan confrontou a santidade de Deus, a vontade de Deus com a vida daquele homem. E diz, olha, foi você, esse homem aqui, iníquo, que esse matou canalha. A única ovelhinha, né? Aí o Davi mostra uma situação na qual estamos todos nós reunidos nela, né? Que situação é essa? Que o pecado é muito mais feio na terceira pessoa, né? Na primeira pessoa, quando o pecado é meu, quando sou eu que pratico, não é nada. Eu estou sempre justificando, a verdade é essa. Mas quando o pecado está no outro, aí aquilo me incomoda, não é? Filho bagunceiro é do outro, o meu é imperativo, não é? Tagarela é o outro, eu sou comunicativo, não é? Então é sempre assim, né? No outro que incomoda. E isso que Natan faz, né? Põe como se fosse no outro. Mas, só terminando, o fato é esse. Você está sofrendo e muitas vezes, e não confessar o pecado para o cristão é sofrimento até como parte do castigo, né? Deus retira um pouquinho a mão dele. Aqui a linguagem é ao contrário, né? Deus pesou a mão. Mas de que maneira que ele pesa a mão? É se afastando um pouquinho da gente. E né? ele sente a falta. Ele sente falta, ele se sente muito mal com isso. Então precisa de cura mesmo. Nossa equipe de reportagem foi perguntar às pessoas a respeito do tema de hoje. Qual a opinião delas? Vamos ver o que foi apurado. Libertação e cura interior de pessoas já convertidas. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. E por quê? Porque a pessoa ela está disposta, né, a sofrer ações malignas todos os dias, né? E a pessoa, quando ela persevera em Deus, né, ela consegue buscar muito mais, né, daquilo que ela imagina ou que ela pensa. Eu sou a favor. Não é porque a pessoa está salva, né, que ela está totalmente plena. Eu acho que a salvação é uma busca diária. Ela precisa ser curada e tratada diariamente. Existem assuntos que são tratados rapidamente, outros que precisam ser tratados com mais atenção, mais profundamente. Eu sou totalmente a favor. Sou a favor. E por quê? Porque quando a pessoa se converte, ela não está liberta totalmente daquilo que ela fazia no passado, né? Então ela precisa de um processo. É como um bebê, né? É um processo, né, que a pessoa vai tendo para poder ser curada totalmente daquilo que ela fazia antes, né? Sou a favor. Por quê? Porque eu acho o seguinte, se as pessoas estão convertidas e libertas, elas têm que ser curadas, entendeu? A fé cura. Sou a favor. E por quê? Porque a cada dia mais nós precisamos nos aprimorar, tem algo a melhorar. Tem pessoas que sofrem com os problemas da saúde, que foi passado de pai para filho, ela se converteu, mas mesmo assim ela precisa daquela cura. Viu? Vocês perderam de goleada. Todo mundo foi a favor. Aqui na internet também, ó. Wilson de Oliveira Marques, de São Vicente, no litoral paulista. Tem pessoas, mesmo convertidas, que carregam mágoas, pecados que não foram confessados, por isso deixam brechas para o inimigo atacar. Por isso elas precisam de libertação e cura. A Eliane de Joinville, em Santa Catarina. A paz de Jesus a todos. Creio que mesmo os convertidos podem abrir portas para o inimigo, pois todos sofremos tentações, muitos pecam, mesmo conhecendo a palavra, e o fato de alguém se converter não o isenta das sugestões do diabo.
Cabe a cada um orar e vigiar sempre, se fortificar na fé, pedir perdão e perdoar, e se necessário procurar libertação e cura para permanecer na presença do Senhor. Aqui na terra ainda estamos sujeitos ao pecado. Só Jesus foi perfeito e santo. Abraços a todos. A pergunta que fica é, diante do que vocês disseram, né? Uma vez eu fiz um curso, não vou dizer o nome da professora, embora ela seja a mais eminente autoridade conhecida no Brasil nessa área de libertação e... Sobrenome é japonês. Exatamente, por interior e tal. Eu fui aluno dela. E fiz o curso e ela explicou o seguinte diante dessa colocação. Como é que alguém que é de Jesus pode sofrer nas mãos do diabo? Né? Sem estar, obviamente, com pecado escondido, essas coisas todas. A resposta foi a seguinte, eu quero comentário dos senhores. Quando alguém se converte, mas não faz a quebra dos pactos antigos, como os primeiros cristãos exigiam dos pagãos, eu renuncio a tudo aquilo que eu adorava antes e tal, o diabo continua tendo, qual que é a expressão que eles usam? Autoridade. Legalidade. Legalidade, isso. Você você tem um pezinho lá, né? Então você sabe do vocabulário. O diabo continua tendo legalidade. E como Deus é justo, o diabo chega diante de Deus, foi as palavras dela. Ela disse assim, o diabo chega diante de Deus e diz, o contrato não foi quebrado, eu tenho direito naquela vida lá. E Deus, sendo justo, é obrigado a permitir que o diabo atazane a vida do crente, né? Atrasando a vida do crente. Fique lá atrasando a vida do crente até que chegue um ministro desses de quebra de maldição, de cura interior, de libertação, e diga, meu amigo, o teu problema é esse aqui, você não quebrou esse troço, tem que quebrar para poder o diabo não ter mais espaço na sua vida. Vamos lá, felicíssimo. O que você acha disso? Como eu já disse, né? Eu discordo disso. Obviamente, uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos uma história nova, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, eu não preciso fazer quebra de pacto algum, eu não preciso fazer quebra de maldição alguma. Isso para mim não é uma realidade, eu não concordo com isso. Mais uma vez, eu começo até falando o que eu disse no início. O que eu acredito que o grande problema aí de pensar em fazer a quebra é que a gente entende que existe a questão da maldição. O problema desse tipo de argumentação é que uma vez que você pronunciou, uma vez que você fez um pacto, então agora você precisa também pronunciar e quebrar esse pacto. Nós não precisamos disso. Essa é uma grande realidade. Por quê? Tudo aquilo, né, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, cravou-os na cruz. Tudo aquilo que fora feito e todo tipo de pacto que fora feito foi cancelado, foi quebrado, foi cravado na cruz. Nós estamos libertos. Mais uma vez, o que eu entendo, e até a explicação que o pastor deu foi que os antigos cristãos faziam isso, eu acho que é o contrário. O que nós temos na história da igreja é que quando alguém que era de outra religião ou que acreditava, os pagãos, vinham para a igreja, o que nós temos não é a renúncia do que aconteceu, mas é a crença na verdade. Através do quê? Era o pronunciamento do credo. Não, mas eles renunciavam, sim. Né? Então, o credo era a renúncia do que eu acreditava. Quando eu dizia que eu cria em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquele credo antigo... Até por causa dos gnósticos. Me corrija aí, o senhor que é autoridade. Eu estava tentando lembrar... Eu não me lembro dessa situação. Agora, se eu não me engano, a questão da renúncia foi muito forte depois das primeiras perseguições. Exatamente. Por quê? Porque cristãos resolveram... enfim, né? Eles não levaram a sério o cristianismo, chegaram a negar o cristianismo. E aí surgiu um celeuma na igreja. E agora? A gente aceita esse pessoal que na hora da perseguição amarelou? Ou a gente não aceita esse pessoal? Então foi aí que surgiram essas conflições, né? Então, se não me engano, era esse o contexto, né? Mais ou menos já no final do século I, meados do século II. Exatamente. Agora, concordando com o que o nosso irmão falou, é aquilo mesmo. Jesus Cristo aceitou pecadores, publicanos, prostitutas, da qual expeliram 7 demônios, e não havia nenhuma ênfase ali sobre essa questão, né?
É porque também há ali, não só nessa pessoa estudiosa aí que você não citou e que eu também não vou citar, dá na teologia dela e alguns outros, há uma forte ênfase sobre a palavra declaratória, né? Então, aquilo que você fala, né? Se você não verbalizar... Se você não verbalizar, não tem poder. Há poder nas palavras. Tem um livro assim, nesse nome. Há poder nas palavras, né? O menino que fala que gosta de verde pode ser amaldiçoado, torcendo pro Palmeiras, coitado. Tá? Brincadeira de mau gosto. Eu amo os meus irmãos palmeirenses também. Nós chamamos a eles até de irmãos. Então, você não é palmeirense? Você é palmeirense? Sou, sim, senhor. Como é, meu irmão? Né? Então, a gente não pode esmagar a cana quebrada. Não vou brincar com você. Meu pai do céu. Então, a questão da verbalização, por isso a importância de se falar, né? Mas não há, teologicamente falando, não há base para isso. Claro que não. Com certeza que não. Nunca foi uma condição imposta, né? Exatamente. Muito bem. Zenilde de Caldas Novas, em Goiás. Sou contra, acho isso mais um modismo evangélico. Libertação é um processo que a própria pessoa vai aos poucos ficando livre de pecados através da leitura da Bíblia e oração. É uma mudança... Na enquete que foi feita ali, eu não achei que as pessoas estavam discordando da gente. A questão maior, o problema maior é a terminologia. Não. Nas entrevistas? Terminologia. Exatamente. Porque você acredita que o crente precisa de cura e libertação? Todo mundo respondeu que sim. Por quê? Porque o crente depois da conversão também passa por problema. Porque o crente depois da conversão também tem dificuldades. Porque tem pecado. Então, também continua pecando. Então a argumentação não é a mesma. O problema é que os crentes hoje em dia não estão ligados nisso aí, né? Que essa definição técnica de cura e libertação não é o que eles defenderam lá. Na verdade, se for olhar, analisar bem as entrevistas, eles estavam crendo a mesma coisa que a gente aqui, pela argumentação. O grande problema, na verdade, é o processo, os tipos de processos que são vendidos por aí, né? Esses métodos. Né? É uma mudança interior e exterior que só Deus pode operar na pessoa que realmente quer e busca essa bênção. A paz do Senhor. É a Zenilde de Caldas Novas que defende essa ideia. Ô Lucas, você faz parte de uma igreja que, até onde eu sei, é uma igreja assim, diríamos, avivada, tal, né? Busca dons, tem manifestação do Espírito Santo e tal. E é justamente o meio onde normalmente as pessoas entendem que pode ocorrer um processo de libertação mais ou menos nesses moldes. Já aconteceu lá? Olha, para ser sincero, nesses 3 anos e meio, quase 4 aí participando, eu não lembro. Eu sei que tem semanalmente cultos intitulados de cultos de libertação, mas são mais semelhantes a cultos de domingo, tipo, uma coisa mais voltada para pessoas que estão chateadas com alguma coisa, para uma palavra mais motivadora do que é voltado mais para essa questão, está reanimando a pessoa. Mas essa questão de libertação, assim, métodos, uma coisa meio americanizada aí, eu não, pelo menos nesses 3 anos e meio que eu fui convertido, não lembro de ter visto, não. Bom, uma questão que não foi abordada aqui, pelo menos não diretamente, é a seguinte: nos ministérios, nos vários ministérios dedicados à cura interior ou à libertação de salvos, acredita-se numa ação bastante direta do diabo, né? É aquilo que diretamente o senhor falou. Método de batalha espiritual. A culpa não é sua. Não é você que está dando, não é você que entra na internet para olhar pornografia, é o diabo que te leva a fazer isso. Então você tem que expulsar o diabo. Enquanto você não expulsar o diabo de lá, você vai continuar entrando na internet e vendo o que não deve, né? A culpa não é sua se você não consegue pagar todas as contas e fica devendo aí, tem fama de caloteiro. É o diabo que fica lá consumindo lá os seus recursos, o devorador, e um dos métodos é melhorar o seu dízimo aí, que aí Deus repreende o devorador. Ué, não é isso? Exatamente. Então o diabo está sempre associado a essas questões de libertação e de cura interior. Agora, na conversão, o diabo não foi posto para escanteio? Não. Como que não? Como eu disse, né, a conversão é o processo do qual nós somos libertos do pecado. Nós saímos do caminho que nós estávamos e andamos na contramão disso. Todavia, e há respaldo bíblico para isso em todo o Novo Testamento, né? Paulo chama os seus opositores que estavam dentro da igreja, né, que eles estavam cercados com laços do diabo.
né? E é Tiago também que vai falar... Não lembro se é Tiago. Irai-vos e não pequeis, né? Não deis lugar ao diabo. O diabo como leão, né? Andando ao derredor, como leão rugindo a quem quer tragar, né? E não só isso, mas a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, mas contra todo o principado e potestade, né? Então a grande questão é, nós fomos salvos, estamos num caminho diferente, nós vivemos para Cristo, iniciamos e estamos num processo de santificação, todavia ainda sofremos algo que Cristo sofreu, que é a tentação. Eu acho que uma coisa que resume bem isso aí é responder a seguinte pergunta, né? O cachorro preso morde? Morde. É claro que morde, às vezes morde até mais, Exatamente, não é? Só não chega. Então, o problema é quando você chega perto dele, né? Então, exatamente. O nosso irmão ali no começo da sua explanação falou que a vestir a armadura, lá segundo Efésios capítulo 5 e 6, tem a ver com permanecer em vitória. E é isso mesmo, né? Jesus Cristo disse que ele estava indo para a cruz amarrar o valente. O ministério dele foi esse. Então, já é um ministério de vitória. E nós, quando nos convertemos, nós vivemos a vitória, que na verdade foi a vitória conquistada por Cristo na cruz. Agora, isso não quer dizer que o maligno amarrado, Cristo vitorioso, transfere para mim essa vitória, que se eu chegar perto do cachorro, ele não vai morder. Uhum. Então, essa é a questão. O problema é que eu coloco, muitas vezes, a ferramenta na mão do diabo para ele me machucar. Exatamente. Deixa eu anunciar aqui o nome da pessoa que sugeriu o tema de hoje, né? Foi o Hildebrando Barbosa, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Vai ganhar esse livro aqui do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica. Principalmente, o prefácio é do pastor Isaltino Gomes Coelho, olha só. Né? Então, esse é o presente da produção, o livro do pastor Marcelo Oliveira, e que trata de questões bastante interessantes para quem gosta da Bíblia, né? Para entender o pano de fundo judaico, sobretudo do Antigo Testamento, mas óbvio também no Novo Testamento e tal. E eu tenho certeza que você vai ficar bastante elucidado com esse livro aqui do pastor Marcelo Oliveira. Presente na produção para o Hildebrando. E se você quiser ganhar um presente como esse, é só entrar no site, na aba Sugestão de Temas, sugerir o tema. Se ele for pautado, sem sorteio, sem nada, você ganha um presente nosso. E por falar em presente, uma vez por semana, o Vejam Só sorteia, para quem participa das enquetes, o kit da Jô Rezende. Estamos de volta com o programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus e da FAP-SP. Vamos para a segunda pergunta do seminarista Lucas Rafael Fernandes Mendes, ele que está aqui para instigar os dois pastores a respeito do tema de hoje. Será que crente precisa de libertação? Você já viu algum crente endemoniado? Crente não. Mas você acredita que crente pode ficar endemoniado? Eu acredito não. Nunca? Não. Tem certeza? Absoluto. Eu, como falei no começo lá, Jesus mesmo disse que aqueles que são dele maligno não tocam, então não creio que uma pessoa verdadeiramente convertida, uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, fique endemoniado. Pode, como o Leonardo falou, o diabo está lá incomodando, tentando aprontar para cima da pessoa, mas ficar endemoniado, não creio que isso acontece, não. No seminário nunca ninguém ficou endemoniado? Não, e pelo menos esses 2 anos que eu tô lá, nunca vi ninguém não, e dos seminaristas antigos que eu conheço, ninguém nunca relatou isso, não. Pode fazer a pergunta? Deve. Positivo. Aqui em João 13, durante a ceia, eles estavam lá, Jesus comentando acerca do traidor, e aí, Jesus, vou já direto para o versículo 27, que diz: e após o bocado, que Jesus tinha dito para aquele que ele desse o bocado molhado, seria o traidor. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tenho pretendo fazer, faz-o depressa. E aí segue o jogo, segue o texto. Mas nesse caso aí, imediatamente entrou nele Satanás, referindo-se a Judas. Esse daí foi um caso, Judas precisaria de libertação no caso desse, ou foi um caso com esse Satanás foi lá e só deu uma cutucada?
Eu acho que isso aí tem a ver com a soberania de Deus sobre todo o processo, né? Inclusive sobre o mal. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele vai dizer que nenhum deles se perdeu em relação aos seus discípulos, exceto aquele, o filho da perdição, né? Judas, para que se cumprissem as escrituras, inclusive, né? Então, até mesmo a traição de Judas fazia parte do processo soberano de Deus. Isso é uma coisa muito legal, até tema para o programa, né? Se Deus é soberano também sobre os demônios. Porque a gente vai ver lá, por exemplo, quando Samuel unge Davi rei, imediatamente saiu o espírito de Saul, o espírito que é o espírito da parte de Deus, que cabia a Davi, né, capacitado como rei, o Espírito Santo ali o capacitou. Mas eu digo que o espírito, um demônio, né, um espírito maligno vindo da parte de Deus, começou a atazanar Saul, né? Então Deus é Senhor sobre todo o processo, inclusive sobre o mal, inclusive sobre o diabo. Ele não pode tocar na vida de Jó sem que haja paulatinamente autorizações da parte de Deus para isso. Deus é soberano sobre tudo e não foi pego desprevenido, né? Nesse Jesus sentido, reverendo, foi Jesus que pôs o diabo no coração de Judas? Não. Deus não tenta ninguém, né, como diz Tiago, e Deus não coloca malignidade no coração de ninguém, né? A gente tem que levar em consideração que Judas não era, nunca foi um convertido. Certo, mas então eu vou refazer a pergunta, mais na linha do que o irmão fez a pergunta dele. Adiantaria Judas participar de um processo de libertação? Se adiantaria? É difícil falar nessa hipótese, né, porque Judas não ia querer isso. Não, eu sei, mas diante da sua fala de que ele foi destinado para a perdição, não ia adiantar fazer nada, né? Não, obviamente que não ia adiantar, porque primeiro ele não ia procurar isso. Então, são duas coisas plenamente afirmadas na Bíblia. Não é porque eu creio na soberania de Deus que eu vou esvaziar a responsabilidade do ser humano. E não é porque eu creio que o ser humano é plenamente capaz, plenamente responsável por todas as suas escolhas, que eu vou esvaziar a soberania de Deus sobre todo o processo, inclusive aquele processo que envolve o pecado. As duas coisas, e para mim talvez esse é um dos maiores mistérios da palavra, são plenamente afirmadas nas Escrituras. Deus é totalmente soberano e o ser humano é completamente responsável. Agora, como elas duas coisas vão se harmonizar o tempo todo, aí já pergunta para Deus quando chegar no céu. Pastor Felicíssimo, o senhor é calvinista ou arminiano? Calvinista. Então não adianta fazer a pergunta para o senhor. Mas eu queria responder a do Lucas. Então, responde e eu lhe acrescentarei. A pergunta do Lucas, realmente, ele é bom. Esse Ele já foi no texto problemático, né? Eu entenderia, apesar de, né, crer que Deus é soberano, inclusive com relação à vida do próprio Judas, né? Ou inclusive com relação aos fatos na história, eu preferia pensar mais a partir do texto. Vou explicar. Pensando com os olhos de João, com o autor do Evangelho de João, o próprio João, que está ali diante da situação, está vendo, está escrevendo a respeito disso, ele decide dizer que no momento em que Cristo dá o bocado molhado para Judas, ele percebeu que foi a partir daquele ponto que surgiu a influência demoníaca ou a mudança na atitude de Judas. É lógico que nós lemos que entrou nele Satanás, mas é a visão do autor, né, de que exatamente naquele momento foi que Judas se tornou o Judas que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Como se o diabo tivesse no bocado molhado. Como se o diabo tivesse no bocado molhado, talvez. Não diria isso. Porque essa é a visão de nós que estamos entrando na história. Na visão, eu penso, a maneira como eu estou colaborando aqui é a visão a partir de João. Então João olha aquela atitude de Cristo e a partir daquele momento, é diferente de dizer de que estava no bocado. A partir daquele momento entrou nele Satanás. Então Jesus não estaria oferecendo nada e nem o próprio bocado molhado estaria ali tendo o espírito de Satanás. Mas o Judas foi escolhido para ser o traidor? Eu diria que foi uma questão de presciência. Então você não está sendo calvinista aí? Não, depende do que ele define como presciência. Né? Exatamente. Então veja só, às vezes a gente tem receio de afirmar determinadas coisas. Né? Vamos lembrar de que Paulo escreveu aos Romanos que Deus é um oleiro. E o oleiro tem direito sobre a massa do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Mas não foi isso que ele disse.
Deus é o oleiro. Ele falou assim, Deus sabia que Judas ia escolher o erro. Não foi? Isso exatamente. Não é presciência, isso é adivinhação. Irmão, não vamos discutir semântica. A sua posição é diferente da dele. Isso é muito o irmão crê acredito numa eleição soberana de Deus, inclusive para o papel que Judas iria desempenhar, e o Felicíssimo agora está se comportando como um arminiano enrustido. É isso aí. Não, entre aspas. Vou explicar por quê. Inclusive, tem um livro do próprio Franklin Ferreira, o Teologia Cristã, é até um livro novo, que ele trabalha justamente essa questão da presciência com a soberania de Deus. Eu não estou dizendo que Judas foi escolhido com base na presciência de Deus, como seria o arminianismo clássico. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o quê? Que há uma situação de presciência de Deus, presciência em sua sabedoria, de haver determinado Judas para a perdição. Agora, não estou dizendo, olha só. Eu não entendi nada. Deus sabia que ele ia decidir. Deus sabia que Deus ia decidir escolher Judas para a perdição. Presciência para mim não é uma questão de adivinhação. Não é uma adivinhação. É o quê? Mas é presciência na forma como Deus utiliza a sua soberania. Deus está no controle da história, Ele sabe de tudo. Né? E a sua presciência inclui todos os acontecimentos daquilo que Ele determinou. Essa é a minha visão. Entende? O senhor não entendeu? O senhor que é professor, me explica. Não, eu não entendi nada, desculpa, mas eu também não entendi não. Não, vou explicar de novo. A minha ideia de presciência não é que Deus escolheu Judas com base na sua presciência. Deus escolheu Judas, mas Deus possui a presciência, são as duas coisas juntas, a presciência de perceber em Judas a semente do mal. Não estou dizendo que ele escolhe com base nisso. É a mesma coisa. Não escolhe com base nisso. Não está definido o que é presciência. Presciência, segundo a teologia reformada, e identifico que seja a melhor definição bíblica do que seja, é Deus de antemão determinar todas as coisas. Não é só conhecer como nós conhecemos, é no sentido do grego, né, do pregnosco, é ele ter intimidade com aquela situação antes da situação acontecer. Então não é simplesmente o saber, é o pré-determinar. Isso. Presciência é pré-determinar. É que o que eu queria dizer é que juntar as duas coisas, a soberania e a presciência. Claro que o senhor explicou, né? É diferente, mas... E você, Lucas, não é a base da escolha, né? A presciência não é a base da escolha. Agora, você falou de semente do mal, vamos lembrar, gente, todo mundo, se não é de Deus, é do diabo. Exatamente. Sim. Mas não tem um meio termo. Judas não era de Deus. Pois é, era do diabo. Ele sempre foi do diabo. E se alguém tivesse, pastor Felicíssimo, o reverendo aqui, eu já sei, a posição dele está muito clara. Né? Agora, na sua opinião, se alguém tivesse repreendido o diabo ali naquele momento, tivesse ministrado lá a cura interior, lá a libertação para Judas, ele teria sido liberto? Não, porque essa situação de Judas é muito diferente. Inclusive, né, não havia nem essa possibilidade nesse contexto de Judas. Por que não? Aquilo deveria acontecer, aquilo aconteceu. Né? E eu não identifico isso como a situação dos casos onde o cristão precisa de libertação. Eu não identifico isso. E no caso de Saulo, que foi invocado aqui? De quem? No caso de Saulo. Saulo foi um homem que passou um dia inteiro em estado de êxtase por causa do Espírito Santo, quando foi escolhido lá para ser rei e tal, e depois virou um endemoniado clássico, daquele que tenta matar e tal. Influência demoníaca. Feiticeira. Quer dizer, ele vive os dois lados. Então, como é que você vem dizer que crente não pode ficar endemoniado? Mas eu não disse que não pode. Eu disse que possessão. Eu perguntei isso para você. Eu sou contra a possessão. Possessão de cristão. Eu disse que é uma questão de influência maligna. Por exemplo, Saul se deixou dominar por causa de uma influência maligna permitida por Deus. Mas ele não ficou endemoniado? Não penso assim. Possessão, Saul não estava endemoniado? Possessão, não. Ele sabia o que estava fazendo. Possessão. Não, possessão eu lembro de um espírito que vinha... Exatamente, uma influência. Qual é a diferença? Influência não é possessão. Possessão você... Eu acho que tem graus diferentes de influência também. O diabo estava atormentando Jesus no deserto. Exatamente. Não, esse caso é o que acontecia com Saul, ele ficava transtornado, ele queria matar, ele queria destruir. Ele se deixava ser dominado por essa influência desse espírito maligno. Ele ficou. Essa é a diferença. Então, ele ficou louco. O que eu estou dizendo para o pastor, o que eu creio é justamente na influência e não na possessão. Ele não estava endemoniado. Inclusive o texto não diz isso.
Não é um endemoniamento. É um espírito mau da parte do Senhor atormentava. E esse atormentar é que fazia com que Saul fosse cometer essas atitudes. Por quê? Então o que é ser endemoniado? Nem eu sei mais. Isso, né? O endemoniado gadareno estava endemoniado? Eu não faço nenhuma distinção entre endemoniado e possessão demoníaca. Está com o capeta e pronto. Eu acho que existem níveis diferentes de influência de Satanás na vida de alguém. Como, por exemplo, a própria obsessão por alguma coisa, em algum momento pode ser uma ação do diabo na vida da pessoa. Exatamente. A opressão demoníaca é alguma coisa que o crente pode sofrer também, mas já é um limite da ação do diabo na vida do crente que para por aí. Ele não pode ser possesso. E para mim, possessão e endemoniamento para mim a mesma coisa. Então, essa é a diferença, né? Então, a opressão é aquele tipo de sugestionamento, né? Só consertando, eu não disse que possessão e demoniamento eram diferentes. Eu disse que possessão e influência demoníaca são diferentes, né? E o caso do gadareno que o pastor falou, o próprio reverendo Fernando aqui colocou. Aquele caso é um caso grave. É um caso de que ele se entregou de tal forma para essa influência demoníaca que ele ficou fora de si. Eu não estou dizendo... todo endemoniado? O cara que é culpado? Sim. Por quê? E por que não? É melhor culpar o diabo, como a gente estava discutindo no início do programa? O cara é vítima. Quando Jesus curou a mulher encurvada. Ele se deixou dominar por isso. Quando Jesus curou a mulher encurvada há 18 anos e que quebra o pau lá com os fariseus de plantão, não posso libertar essa filha de Abraão. Interessante. 18 anos o diabo levava cativo. Esse texto é interessantíssimo. A culpa é dela? É a mesma coisa, sim. Ô pastor! Sim, mas é claro, pastor. Eu não sei se nós não podemos eximir a nossa culpa. Eu não sei se em algumas situações. É a culpa da pessoa, não. Né? É porque, como disse, né? Você não é filho de Deus, é filho do diabo, né? Jesus disse isso até para os fariseus, né? Vocês são filhos do diabo, né? Ele disse isso para eles. Então, eu acredito que vai muito aí da própria sim, mas é uma questão de responsabilidade, né? Não, às vezes por exemplo, a pessoa que vai lá no centro espírita, paulatinamente, vai buscar. Então, tem pessoas que são responsáveis, mais responsáveis pelo endemoniamento, acho que são. Agora tem gente que, é do diabo. É vítima. É vítima, mas ela foi buscar. Nem sempre. Existe uma questão da responsabilidade. Não dá pra gente excluir. Houve o fato dela ir buscar isso para a vida dela. Houve esse fato. Em algumas Você conhece os endemoniados lá na tua igreja, não conhece? Ou lá também não tem? Lá na igreja, eu já presenciei frequentadores da igreja ficando, sim. Todos eles tinham ido buscar o diabo? Não. Você não conhece a vida? Eu não acompanho a pessoa. Essa questão, já presenciei um caso assim. Não é o diabo não pode pegar. Jesus falou, ele cara pega encontra uma casa vazia, ele vai lá e por quê? Quem esvaziou a casa? Mas a casa já é vazia por natureza. Então, se a pessoa não tem Deus, a casa já é vazia por natureza. Mas exatamente aí que vem a responsabilidade. Vazia. Aí eu cito até Romanos, Romanos capítulo 1, que Paulo fala sobre o desprezo do conhecimento de Deus. A gente pensa aí. Acho que esse texto está indo contra o que você está falando. Eu acho que não. A natureza, todas as coisas revelam a existência de Deus. Eu acho que não. Através disso conhecemos claramente os atributos de Deus. E tendo essas manifestações todas, não honraram a Deus. E começaram então a degradar os seus corpos entre si. Mas percebe, foi algo, algo natural. Entende? Não houve uma responsabilidade de eu não perceber isso, de eu não querer ver isso. Mas é natural no ser humano buscar a desobediência. O ser humano, no seu pecado, ele ama pecar, ele gosta de pecar e corre atrás do pecado. Nesse sentido, não há nenhuma diferença do endemoniado para o ímpio que não é endemoniado. Exatamente. Eles fazem a mesma base ali. Ele ama a desobediência e corre para tudo aquilo que vai fazer. E isso torna responsável. Essa é a linha. Mas então todos são igualmente responsáveis. Sim, eu não estou dizendo o contrário. Em nenhum momento eu disse o contrário. O que eu estou dizendo é que existe a responsabilidade. Não é algo que, do diabo. Agora todos são igualmente responsáveis, mas nem todo ímpio é endemoniado. Você percebeu? Não. Por que nem todo ímpio é endemoniado, embora todos os ímpios sejam do diabo? Claro. Mas ele está sujeito a ficar endemoniado. Está sujeito a ficar endemoniado, mas alguns podem apressar o processo, né? Dar uma mãozinha para o processo. Sim, né? mas o ponto que nós estamos discutindo é essa questão. Existe uma responsabilidade em todos. Mas, pastor, quando alguém fica endemoniado, essa é a questão. É a responsabilidade uma mocinha
Essa é a discussão, né? Recém-chegada à adolescência, franzina, que 6, 7 pessoas não conseguem segurar porque ficam endemoniadas. Você vai dizer que aquela mocinha lá mergulhou de cabeça no mundo das trevas e falou, vem capeta, me enche aqui? Sim. Claro que não. Não, pastor. Houve uma questão de responsabilidade, ela é responsável por aquilo que aconteceu, sim. O que você pensa disso, Lucas? Eu fico indiferente. Eu faço igual Jesus na hora que perguntou: o batismo de João vem dos céus ou dos homens? Você não sabe responder, eu também não sei, não vou responder. É um caso complicado, você tá falando, a casa está vazia, então está sujeita a qualquer ação ali. A responsabilidade, é claro, a pessoa não é vítima no sentido de que ela não é inocente diante de Deus. Ela não é inocente diante de Deus, ela é culpada. Ela não é uma pobre coitada. Ela não é uma pobre coitada. Até deixando claro isso, ela é culpada, ela vai para o inferno se não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a partir daí, Cristo tem compaixão com essas pessoas. E, por exemplo, é interessante que você vai ver mais piedade de Cristo para com o endemoniado do que com o fariseu. Exatamente. Sim. Entendeu? Perfeito. Ele olha para o endemoniado como aquele que necessita de libertação. Mas ele chega para o fariseu e ponta o dedo na cara dele e fala, você é filho do diabo. E não estava possesso. Sim, com certeza, mas ambos possuem responsabilidade sobre os seus erros e, inclusive, o gadareno que estava endemoniado. Ah, irmão. Essa é a questão. Né? Ataíde Rodrigues, de Paraguaçu Paulista, em São Paulo. A paz seja convosco. Agora o pastor Heber foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5. Ou seja, nós já somos libertos. Fomos libertos, ele diz. Em João 8,36, Jesus nos diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação já ocorreu. E em Mateus 11, 28 a 30, Jesus nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante desses versículos, conseguimos entender que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas o homem, por falta de conhecimento, no caso, alguns líderes insistem em fazer campanhas de libertação e cura interior para quem já nasceu de novo. Marcos Alexandre, ele mora no Maranhão. Sou a favor, porque muitas pessoas vieram para a fé porque creram, mas ainda precisam de ajuda. Pedro, por exemplo, era discípulo. Mesmo assim, Jesus lhe disse, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Tem gente nas igrejas de hoje que também precisam de ajuda, assim como Pedro. Mas Pedro não tinha se convertido ainda, certo? Jesus falou, quando te converteres, confirma os seus irmãos. Tá bom. Ele não tinha se convertido. Daniel, bispo dos Santos. Ele mora na cidade de Salgado, no estado de Sergipe. Sou contra essa prática estranha aos ensinos bíblicos e à fé reformada. As Escrituras nos ensinam que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, 13, 4, 30. E que o maligno não nos toca, 1 João 5, 18. Há muitos que distorcem as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, rejeitemos essa prática contrária às Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que preguemos o genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Oliveira, que mora em Uberaba, em Minas Gerais. Mas, meus irmãos em Cristo, esta é a última metade do verso. A primeira metade diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. E o maligno fugirá de vós. A segunda metade é o maligno foge de nós. Né? Na verdade, Tiago 4, 1 a 17 já dá uma ideia como o cristão pode ser atacado pelo inimigo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Cada área da nossa vida devemos estar em submissão a Deus. Se não estamos totalmente submetidos a Ele, então nós vamos dar terreno ao inimigo para influenciar e nos derrotar. Nesses últimos dias perigosos, temos de perceber que o verdadeiro inimigo é. Quem é o verdadeiro inimigo? O apóstolo Paulo disse, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Bom, aí então entramos num terreninho problemático. Queria a opinião rápida de vocês, nós estamos chegando ao fim do programa. Santo ninguém é. Mas muitos irmãos dizem, se você pecar, você está dando brecha para o diabo. Como é que funciona isso, reverendo? Esse caso de que ele citou de Efésios é muito legal, né? Por que ele disse que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principados e potestades?
Porque o contexto todo que ele estava falando ali era de relacionamentos e problemas de relacionamento, né? Entre maridos e mulheres, definindo os papéis, pais e filhos, servos e senhores. Aí ele falava, mas olha, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Dando a entender o seguinte, se você dá uma martelada no dedo, não adianta nada você brigar com o martelo. Né? Essa é a realidade. Né? Quando você se desgostar nos seus relacionamentos interpessoais, se você está magoado com a sua esposa, com o seu marido, se vocês filhos têm dificuldade de relacionamento com os pais, não fica olhando para os pais, ou para marido, para a esposa, como se fossem seus inimigos. Saibam que quem está interessado em você viver magoado, amargurado, irado, né, é o diabo. Então, nesse sentido, ele é o seu inimigo. Então, paro por aí. Muito bom. Olha, a partir de hoje nós temos uma novidade no programa Vejam Só, que é patrocinado pela FAP-SP, Faculdade de Comunicação, também conhecida como Faculdade do Povo. E os alunos que já estão se formando na FAP-SP vão nos brindar a cada dia com uma reportagem interessante e importante. Por exemplo, nós vamos te dar uma informação que muita gente ainda não está sabendo. E foram os alunos da FAP-SP que prepararam. Vejam só. Believers. Nós somos crentes. And whatever he did, e aquilo que ele fez, he says we can do. Ele diz que nós podemos fazer. Thomas Lee Osborne nasceu em 23 de dezembro de 1923 na fazenda da família em Pocosset, Oklahoma, nos Estados Unidos. Mais conhecido como T.L. Osborne, foi um evangelista mundial, missionário, autor, editor e administrador. Osborne faleceu em casa, rodeado por 4 gerações de sua família, em 14 de fevereiro de 2013. O Dr. T.L. Osborne foi diversas vezes usado por Deus em cruzadas evangelísticas, de curas e libertações em massa. Foi autor de dezenas de títulos como Ganhando Almas, Impacto, Conquistando Almas lá fora onde os pecadores estão, e o best-seller Curai Enfermos e Expulsai Demônios, sua obra mais conhecida. Lançado em 1951, Curai Enfermos e Expulsai Demônios já vendeu mais de 1 milhão de cópias. A obra inspirou o missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, a abandonar a faculdade de medicina e se dedicar à obra evangelística. Osborne e sua esposa Daisy foram missionários na Índia aos 20 anos de idade. Anunciaram o Evangelho em mais de 100 nações, atingindo milhões de pessoas com sua mensagem de fé. No ano de 1949, Dr. Osborne criou a Fundação Osborne, batizada posteriormente de OSFO Internacional. Também tem estabelecido novas igrejas que têm se tornado autossuficientes. Ele e Daisy tiveram 4 filhos, 6 netos, 22 bisnetos e 3 tataranetos. Ladonna Osborne, a única filha do casal ainda viva, diz que ele faleceu aos 89 anos, pouco depois de pedir ao Senhor Jesus: leve-me para casa. Ela escreveu o seguinte relato em nome da família. Meu pai muito amado, o Dr. T.L. Osborne, o homem conhecido em todo o mundo, entrou em seu descanso eterno na quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013. Ele não estava com dores e não tinha nenhuma doença. Meu pai foi envolvido em amor. T.L. Osborne deixou a sua missão completa em sua jornada terrena. Ele ouviu as palavras de seu mestre. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Eu quero agradecer ao reverendo Fernando de Almeida, ao pastor Leonardo Martins Felicíssimo e ao seminarista Lucas Rafael pela participação deles aqui no programa, e dizer a você de casa que você tem um privilégio raríssimo, né? Você tem o contato dessas 3 pessoas no site vejamsol.com.br. Vai lá na aba Convidados, pelo tema você os localiza, pode mandar e-mail, fazer pergunta, fazer convite para palestra, pedir o número da conta, mandar oferta, se Deus tocar no seu coração, eles aceitam, tá tudo certo, tá bom? Obrigado
presença de vocês. Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade, o brinde de hoje. Cadê? Ih, vai? Travou? Ah, Débora de Jesus, de Telêmaco Borba, no Paraná. Parabéns, Débora. Para você que fica com a gente, que fica conosco, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.